Você acredita em Deus? Não. Olha, eu acho que se a pessoa tivesse Deus dentro de si, não havia tanta desgraça, tanta maldade. A maldade está no coração das pessoas, entendeu? E o bem também. Eu acho que caminha lado a lado. Não existe nada absolutamente do bem e nada absolutamente do mal. Isso é uma visão dicotômica, né? Que, aliás, permeia toda a educação da humanidade, que a gente tenha que viver entre o bem e o mal. A questão relacionada ao bem e o mal, dentro da tradição judaico-cristã ocidental, ela é colocada dentro da dicotomia, da polarização, no sentido espacial, em que o bem tem um lugar e o mal tem outro lugar. O bem está em todo lugar e o mal também está em todo lugar, depende da cabeça da pessoa. Fé Maria, o mal está presente em quase todo lugar, né? Principalmente nos presídios, né, que está tendo agora essas rebeliões, um caso seríssimo, né, que tem como se organizar, mas aí o povo não faz nada, né? E o bem, acho que nas melhores famílias, né, que a gente encontra, nas amizades, no trabalho, né? Pra tudo há um mal e pra tudo há um bem. Bem ou mal, aonde a gente se encontra? Na política aí, a começar pela política aí, né? O próprio homem, eu acho que é o próprio homem que criou, né? Eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus também colocou lá do, né, o bem e o mal. Nós. Eu acredito que o ser humano ele é capaz de criar o bem e o mal. O bem e o mal vivendo numa pessoa só. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o homem inventou o bem e o homem inventou o mal. Eu não repasso essa questão para uma coisa fora do ser humano. A minha concepção de Deus é dentro do ser humano. O ser humano não é Deus. Deus está dentro do ser humano. Na medida em que você concebe as coisas com uma visão humanitária, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi, grandes nomes de grandes movimentos religiosos do Brasil e do mundo, não é? No Brasil tivemos grandes exemplos também. A gente precisa analisar cada caso dentro de um contexto social. Não dá para se falar de bem e do mal assim, fora de um contexto. O bem está você, né? O bem é você, o mal a pessoa carrega em cima de si. O mal que a pessoa nasceu, porque é mal mesmo, o índole de a pessoa ser mal e vai morrer mal. O mal não é uma coisa, um elemento do mundo, uma substância, uma natureza. O mal é uma problemática da liberdade humana. Não sei o que passa pelo coração, ou se é coisa de quando era pequeno, que não teve uma infância, não teve nada. Então, eu acho que o mal tá predominando junto com a violência, a gente tá nesse mundo aí. Pessoas assim já nascem naquele instinto de fazer o mal para as pessoas. Por quê? Porque ele já vive naquele meio. Obviamente que você pode, dentro da genética, principalmente com os estudos atuais de Wilson, onde se fala de sociobiologia, achar que a agressividade e determinados comportamentos sociais do homem têm influência genética. Mas a gente não pode, mesmo nesse momento, esquecer a influência do ambiente. Todos os comportamentos que o homem apresenta, ele surge da união da genética, do ambiente e de acidentes que passam ao longo da vida da pessoa. Então, mesmo que você tenha uma predisposição genética a atos agressivos, você não pode utilizar-se da sua genética como desculpa. Porque eu posso lhe dizer muitos exemplos de pessoas com a mesma predisposição genética que não desenvolvem agressividade ou violência ou fazem atos que seriam considerados ruins, socialmente falando, e tem o mesmo padrão genético que aquela outra pessoa. Na minha opinião, as pessoas nascem naturalmente boas, até que se provem contrárias, até que a própria sociedade, o próprio meio as corrompa, as deteriore, não é? As adultere. Porque hoje em dia você está aqui e não sabe a qualquer momento o que pode acontecer com você. Porque muitas pessoas agindo de má fé, não sei o que tem na cabeça, eu acho que é um distúrbio.
No plano da ação, o mal assume uma dimensão ético-política em diminuir a violência. Então, o mal passa a ser sinônimo de violência em que a nossa perspectiva é de não praticarmos a violência e assim assumirmos uma condição de responsabilidade diante dessa condição finita. O mal não nasce de repente, do nada. A origem do mal está no bem. Como o contrário é verdadeiro, a origem do bem está no mal. Dentro da perspectiva da tradição judaico-cristã, em que a mulher sempre foi vista como ser frágil, inferior ao homem, e até isso dentro da própria teologia clássica passa dentro de uma distorção hermenêutica, né? Porque homem e mulher foram criados em pé de igualdade, né? Então, essa falta de compreensão do ser do outro em sua singularidade, em sua dimensão de profundidade e reconhecimento disso, faz com que uma estrutura religiosa, ideológica, política, uma tradicional, trate a mulher como um ser realmente frágil, indefeso, e isso, de certa forma, é um mal para toda a sociedade, né? O não reconhecimento do outro em sua singularidade. O que é que se diria de uma religião como as religiões fundamentalistas, né? Onde a mulher não vale absolutamente nada, onde uma mulher viúva é zero, multiplicado por zero, por zero, por zero. Então é preciso que a gente veja que da sociedade de hoje, o que eu acho que se pode ver como bem é algo que seja comum, aquilo que atinja a grande totalidade, a grande parte da sociedade, que seja o bem que se reverta para todos. A gente nasceu pecador já, né? Então ninguém é santo. Eu acho que a pessoa tem que fazer o mal para se defender. Olha, nem me fale que eu chego a me arrepiar. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entender como se processa e como surge esses padrões de comportamento, entender isso, e no caso aqui do Brasil, principalmente, trabalhos de educação, de base, e resgate dessa sociedade que está marginalizada. Inclusão social seria a maneira que a ciência tem para acabar com essa violência. Nada na ciência, nenhum conhecimento científico, nem nenhum gênio é intrinsecamente bom ou ruim. E sim como a gente utiliza esse conhecimento é que ele é bom ou ruim. O conhecimento atômico pode ser a solução energética para o mundo, mas sendo que se for utilizado de forma não muito agradável, não muito boa, por assim dizer, você tem as armas atômicas. A mesma coisa é com tudo da genética. Clonagem, células-tronco, é bom ou ruim? E eu acredito na reencarnação, acredito. Igreja, por exemplo, eu sou totalmente contra a igreja porque eles usam a casa como você tem que pagar para usar a igreja, você tem que pagar para estar lá recebendo a mensagem de Deus. Eu acho isso totalmente errado. Eu acredito em Deus e está dentro do meu coração, independente de religião ou igreja. Eu sou judeu, mas eu procuro não misturar as duas coisas. Quando eu falo como geneticista, eu procuro ver a parte da ciência em si. Tomás de Aquino é o eixo, né, de toda a tradição tomista aristotélica da cultura ocidental, e toda a concepção da igreja tem como fundamento, principalmente a igreja romana, a filosofia de Aristóteles, né, de Santo Agostinho. E a visão de Santo Agostinho, hoje, dentro dessa perspectiva da nova lógica, da complexidade, do paradigma